Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, aqui na Rádio Comunidade, você tem um encontro marcado com a doutrina espírita, o Centro Espírita Friburguense no ar. O ensinamento dos espíritos superiores através das palestras realizadas no Centro Espírita Friburguense, trazendo até você a codificação de Allan Kardec. Todas as segundas, às 18 horas e aos domingos, às 8 horas da manhã, o Centro Espírita Friburguense no ar. Vamos passar para o nosso irmão Rogério. Antes, vamos fazer a nossa prece. Agradecer por essa oportunidade de estarmos aqui essa noite. Que nosso irmão que fará uso da palavra seja intuído, inspirado por esses amigos que com certeza aqui estão. E que todos nós possamos aproveitar essa noite de estudo. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, Rogério, falando sobre o trabalho. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho, né? E para falar sobre o trabalho, a gente escolheu esse capítulo, né? Que é o capítulo 3 do livro 3º do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é composto de 4 livros, né? Que mais tarde foram dar origem às 4 outras obras. O Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu, o Inferno e a Gênese. Então ele é dividido em 4 livros. Esse material que eu trouxe hoje sobre o trabalho, ele está no 3º livro, capítulo 3. E como ele fala do trabalho, ele é o menor capítulo do livro. Né? Para dar menos trabalho, ele trabalhou pouco, ali, 12 perguntas e um comentário, uma nota de rodapé e encerramos o assunto. Mas não pensem que isso vai ser menor do que 50 minutos, né? Porque trabalho é uma coisa super interessante e ele sofre um estigma, ele sofre uma certa avaliação, ou a gente faz um retrato do trabalho que nós herdamos lá do período colonial, né? Lá da antiguidade, da Idade Média, onde o trabalho era feito e realizado por aqueles que foram conquistados, por aqueles que foram escravizados, por aqueles que não eram cidadãos daquela comunidade ou daquele estado. Então o trabalho era sempre de segunda categoria, era sempre para o outro, né? E isso é engraçado, porque isso vem persistindo, embora nós hoje tenhamos uma mudança radical na avaliação e sobre o conceito de trabalho, né? As pessoas mudaram um pouco isso, mas ainda se sobrevive esse velho conceito de que o trabalho é uma coisa não muito boa. Né? Haja visto muitas vezes que nós encontramos com as pessoas e dizem, está indo para onde? Estou indo para o trabalho, né, rapaz? Hoje é segunda-feira, né? Tem que trabalhar, né? A pessoa não fala sempre assim com um tom de voz mais aborrecido, mais incisivo e não muito animado, né? Indo para o trabalho. Então a gente vai fazer aqui uma avaliação. Eu trouxe ali um textozinho que eu consegui, muito interessante, que fala exatamente isso. A visão histórica do trabalho. Ele diz assim para a gente: a concepção de trabalho sempre esteve predominantemente ligada a uma visão negativa, né, que foi exatamente o que eu estava dizendo. Na Bíblia, Adão e Eva vivem felizes até que o pecado provoca sua expulsão do paraíso e a condenação ao trabalho com o suor do seu rosto. A Eva coube também o trabalho do parto. A etimologia da palavra trabalho vem do vocábulo do vocábulo latino tripiliare, do substantivo tripalium, aparelho de tortura formado por 3 paus ao qual eram atados os condenados, e que também servia para manter presos os animais difíceis de ferrar. Daí a associação do trabalho com tortura, sofrimento, pena e labuta. Então a gente traz essa coisa do trabalho, né? Mas é muito interessante, eu sempre brinco isso nas minhas palestras, brinco com isso, dizendo que basta uma semana de férias para nós começarmos a ficar já meio aflitos, né? Ah, mas eu viajei,
ficamos aflitos, ficamos curiosos com o que está acontecendo no trabalho, né? Se ninguém fala nada, a gente manda uma mensagem para um colega, e aí, tá tudo bem? Tá tudo bem aí? Como é que estão as coisas? A gente fala mal, mas a gente não consegue viver do trabalho. Até porque as férias normalmente são um momento de terror, de pânico, um momento assim de abalo emocional para as esposas principalmente, né? Porque dizem que homem em casa à toa só inventa. E tem os que gostam de consertar, esses são mais perigosos, que gostam de fazer manutenção. Eu já abri mão disso há muitos anos atrás, e quando me chamam para esse tipo de trabalho, eu digo assim, não é comigo, meu negócio, meu departamento é outro. Chama o marido de aluguel, chama um técnico, chama outra pessoa. Mas essa coisa, essa lida com o trabalho, essa relação com o trabalho, ela é muito interessante, porque fazer essa palestra, por exemplo, deu trabalho. Mas muita gente não considera isso trabalho. Muita gente liga que trabalho é aquele mesmo que você cumpre o horário, que você marca o ponto, que você sofre, que você vai descontente, né? Se der prazer, se for meio descontraído, as pessoas já não consideram muito que seja trabalho. Eu trabalho, né, em várias empresas, eu presto serviço, melhor dizendo, para 5 empresas. Então eu trabalho em 5 empresas e essas empresas me fazem visitar várias outras empresas. E eu acabo percebendo alguns ambientes de trabalho totalmente diferenciados. Eu visito empresas, por exemplo, que têm poltronas, que o funcionário pode parar e descansar, o funcionário pode estabelecer o seu ritmo de trabalho. É lógico que isso está tudo vinculado a um processo de produção, de produtividade, de resultados, né? Mas uma visão totalmente diferenciada. Eu vou a uma empresa, por exemplo, que o ambiente parece tudo, menos uma empresa. Totalmente despojado daquela estrutura de empresa, as pessoas estão todas no mesmo ambiente, e como é necessário, às vezes, falar de algum assunto, principalmente no telefone, né? Embora a gente use muito pouco atualmente o telefone. Tem uma cabine de telefone que você entra, fecha a porta e pode ficar ali dentro na privacidade de poder falar. Então o trabalho vem mudando muito. O conceito de trabalho vem mudando muito. E a gente acaba tendo que perguntar o que é realmente trabalho. Eu sou pego, às vezes, né, no celular, e eu fico muito no celular, quase que o dia todo no celular. E eu vou na casa da minha mãe tomar café durante o meu trabalho, eu saio, eu vou à loja, eu vou a vários lugares e eu continuo trabalhando. Porque o meu trabalho hoje, 90%, talvez até um percentual mais alto, seja no celular, né, no mobile, onde eu tenho acesso a tudo que está acontecendo e posso fomentar todo o processo de produção e de resultados. E as pessoas estranham. Larga esse celular. Mas eu estou trabalhando. Ah, larga isso. Né? Não, mas é trabalho. Então existe uma certa deturpação do processo de trabalho. Nós ainda trazemos, como eu disse no começo, aquela velha ideia de que se você for feliz no trabalho, tem alguma coisa errada, quando na realidade deveria ter alguma coisa de certo, né? Mas o que é trabalho? O que a gente considera realmente trabalho? Quem trabalha, quem não trabalha, quem já aposentou, continua trabalhando? Hoje nós vemos que a dona de casa, aquela mulher que não saiu para o trabalho, né, por causa dos filhos ou por causa de outras contingências, não saiu para o trabalho formal em outra empresa ou em outro local, é reconhecido como trabalho. Né? Dentro de casa, aliás, né, eu sou bem menina nisso, eu sou bem feminista nisso, sabe? Porque eu acho que trabalha muito mais. Eu lido muito dentro de empresas têxteis, né, no ramo de confecção,
E o que eu vejo muito nas palestras, nos treinamentos, nos workshops que a gente promove dentro dessas empresas é que o trabalho tem uma conotação ainda maior para essas pessoas. Porque depois do horário convencional do trabalho ainda tem muito trabalho para fechar o dia com os filhos, com o esposo, com os afazeres de casa, com a preparação do dia seguinte. Mas a gente vê que está mudando muito esse conceito. Grandes empresas em Nova Friburgo hoje param na sexta-feira ao meio-dia. As empresas fizeram um acordo com os funcionários pagam essas horas de alguma forma, trabalhando um pouco mais, reduzindo alguns horários e aumentando outros, e param na sexta-feira, e elas dizem que isso é maravilhoso, porque ela chega na sexta-feira depois do almoço e ela já limpa a casa, já arruma tudo, já prepara o final de semana, ganha qualidade de vida, porque aí realmente você tem o sábado e o domingo como final de semana, né? Tem que fazer uma compra, tem que ir no colégio, tem que ir no médico, levar a criança ao dentista. Então o trabalho está mudando muito de visão. E aí você pode pensar, mas o Livro dos Espíritos, lá de 1857, né, foi escrito, foi estruturado antes de 1857. Então começa ali em 1855, 1856. Ele não vai tratar desse tipo de assunto. E aí Kardec pergunta aos espíritos na 675. Por trabalho devem entender-se as ocupações materiais? Gente, isso é segunda metade do século XIX. Não foi a semana passada ou mês passado. Isso é 1857 como data base. Kardec pergunta aos espíritos, por trabalho devem entender-se as ocupações materiais? E os espíritos respondem a Kardec, não. O espírito trabalha, assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. 1857. Por isso, também por isso eu sou apaixonado por essa doutrina. Também por isso eu não consigo deixar de vê-la como vanguarda, como inovadora, como respeitadora de novos conceitos. Só que ela fez isso lá em 1857, meados do século XIX. Nós já passamos pelo 20, o 21 está indo embora. Né? Dezembro está aí, né, Ângela? Outro dia nós comentamos isso, Natal está aí, a Ângela na última reunião disse isso. Né? Nós já estamos no fim, fechando, hoje é o último domingo de outubro. E eles dizem, em 1857, toda ocupação útil é trabalho. Mas o Livro dos Espíritos também nos diz que trabalho é uma imposição. E talvez por isso a gente diz, né? Lá na Bíblia, lá nos textos mais antigos, dizem que o homem foi expulso do paraíso e a partir daí ele teve que passar a trabalhar. Antes de ser expulso, devia ser um tédio danado, né? Porque você já pensou? Tudo pronto, tudo. Eu fico preocupado, né? Eu já contei isso aqui. Eu tinha uma vizinha de esquina, que a casa hoje nem existe mais, foi demolida, e ela frequentava o Salão do Reino. Ela era testemunha de Jeová. E todo mês ela me dava uma revista, talvez por misericórdia, por simpatia, não acredito, mas por saber que eu era espírito, todo mês ela me dava aquela revista Sentinela, acho que é isso que chama, Sentinela. E eu um dia abri, eu gostava de ler, tinha umas coisas interessantes, e eu realmente lia. E quando ela não me dava, eu ficava passando ali de vez em quando de olho nela para ver por que esse mês eu não recebia a revista. E eu um dia abri essa revista e a página central, isso tem alguns anos, ainda era grampeada, né, no meio ali, então a página central era uma página inteira. E era o céu. Era o céu. E eu sempre brinco com essa imagem que nunca mais saiu da minha cabeça. Era um lago assim, gente, que não tinha nem marola. Era aquele espelho de água parado, assim, refletindo o céu azul, sem uma nuvem.
as árvores, todas podadas, tudo certinho, não sei porquê, né? Mas podar, é divino o negócio, é céu, né? Então a árvore perfeita, os bichinhos deitados no gramado, as pessoas também deitadas, sentadas à beira do lago, contemplando aquela beleza toda divina e natural. E eu fiquei olhando aquilo, eu falei, gente, não me cabe nessa imagem. Porque a primeira coisa é que eu achei que o lago tinha peixe. Eu já ia querer pescar porque eu gosto de pescar. O leão estava a uns 4, 5 metros do cervo que estava deitado no gramado. É só uma cutucada no cervo para ele correr e o leão ia pegar ele. Então, com uma semana, expulsão a bem da disciplina. O trabalho vem como uma imposição, por quê? Porque nós crescemos através do trabalho. Nós aprendemos através do trabalho. E como é bom você perceber as mudanças que aconteceram. Né? Voltando, é uma imposição? Sim, é uma imposição pela contingência. Se você não... Eu, por exemplo, costumo brincar nas minhas palestras empresariais que eu faço em algumas empresas, eu costumo dizer que eu sou do time daqueles que se não trabalhar, não come. Então não tem esse negócio de gostar ou não gostar. Né? É contingência, ou trabalhou, se não trabalhou, o negócio fica difícil. No dia que começa a pandemia, mas teve dia, para mim teve um dia que começou, eu me lembro até hoje, 19 de março, a empresa que eu trabalho, a maior empresa que eu trabalho, me liga e diz assim, fechamos a empresa. Fechamos por um tempo, que era determinação em Santa Catarina de se fechar as empresas. E eu parei, eu me lembro assim, no quintal da minha casa, eu falei assim, mais ou menos, se eu ficar quietinho dentro de casa, consumir o mínimo possível, dá para viver um tempo legal. Então, por isso que eu costumo dizer, a grande maioria das pessoas que eu conheço é desse time que, se não trabalhar, depois de um certo tempo, a coisa começa a complicar, né, Marconi? Então, mas é uma imposição natural, é uma imposição que você, por viver, você tem que, né, produzir. E é interessante a gente ver como o trabalho mudou. Eu tenho 35 anos de profissão na mesma profissão. Tenho um CNPJ de mais de 30 anos. Então, eu estou lidando nesse ramo específico há 35 anos. Agora, em agosto, aliás, fez 36 anos. E eu passei pelo processo de evolução, de transformação, né? Eu sou vendedor, então, na época, o que eu fazia? Eu levantava de manhã, tirava pedidos durante o dia, no final do dia, eu pegava as cópias carbonadas, dobrava, ia a uma agência do correio mais próximo e postava os pedidos. Né? Então eu comecei nesse processo e hoje, como eu disse no começo, eu trabalho com o celular o dia todo e acabou. Quando o telefone toca, você fala assim, deve ser do presídio ou do banco. Né? Porque hoje a gente consegue resolver tudo ali no processo, principalmente, né, nessa evolução que nós percebemos. Eu achei essa foto muito legal, né, uma Hamilton, uma máquina de escrever antiga, aqueles que fizeram curso de datilografia, né? E eu fico pensando, como é que a gente conseguia escrever sem errar? E quando errava? E como é que a gente calculava as margens? Precisava fazer curso para aprender a usar essa tecnologia de ponta. Né? Hoje é brincadeira, né? Hoje no teclado você conserta tudo e o mundo foi mudando e novas profissões foram surgindo. E como eu disse, coisas hoje que muita gente não reconhece como profissão. Né? Você tem aí os youtubers, tem várias profissões, né? Que não são nem ainda reconhecidas por uma grande maioria da população. Não, mas isso não é trabalho. Não, é trabalho. E às vezes o cara ganha 10, 20, 30 vezes mais do que você que tem um trabalho convencional. Jogador de futebol, não, isso não é trabalho. Não, é trabalho. Eu estava assistindo um jogo agora, os jogadores, hoje é domingo, o cara está jogando, está trabalhando, e em vez de vir para casa, eles vão para o Mato Grosso, de lá porque tem um próximo jogo. Então,
é trabalho. Não é trabalho quando começa, né? Na pelada, na brincadeira e tal, mas quando vira profissional, é trabalho. Então o trabalho vem mudando muito, né? E hoje você tem aí os personals, né? Outro dia me ofereceram para um blog que eu tenho, para umas redes sociais que eu tenho profissionais, para que eu contratasse uma personal styler. Falei, não, eu sou desse jeito. Não, mas você tem que trabalhar a sua imagem. Não, não tem imagem. A imagem que eu tenho para oferecer é só essa mesmo. Ninguém vai mexer no meu guarda-roupa, nas minhas roupas, né? A gente ainda não reconhece como profissão, tá vendo? Eu mesmo não reconheço algumas profissões como profissões. E aí eu pergunto, porque isso está no livro dos Espíritos, gente. Ele não perguntou se mexer no celular, se trabalhar nas redes sociais é trabalho, mas eu pergunto para vocês, isso é trabalho? Como eu disse, né? Minha mãe mesmo vive brigando comigo. Às vezes eu estou na casa dela lá tomando um café, 9 horas, 10 horas da manhã, que é um horário que eu não deveria estar lá se eu trabalhasse numa empresa convencional, né? Mas eu posso estar lá com ela. Ela diz, larga esse celular. Eu falo, mãe, mas eu não tô navegando, brincando, eu estou trabalhando. As pessoas não me dão aquele sossego que você gostaria, né? Até porque eu não gostaria de ter sossego nas minhas comunicações ali, porque é trabalho e é resultado e eu sou comissionado. Mas isso é trabalho? É trabalho. A gente tem que começar a perceber que o trabalho tem que ser desvinculado desse pesar, dessa pena. Para onde você está indo? Pô, não tem jeito, cara, eu tenho que trabalhar, né? Hoje é segunda-feira, hoje ainda está no meu horário, eu tenho que ir, mas sabe, tirar esse peso do trabalho, até porque nós passamos muitas vezes mais tempo no trabalho do que em casa. Porque uma grande parte que você está em casa, você está dormindo. Embora a gente tenha reduzido esse negócio que os médicos falam de 8 horas de sono, isso, né, tem muita gente que não sabe o que é isso há muito tempo, por causa dessa pressão do trabalho, dessa pressão da produtividade, que tende e que tem que diminuir. Olha o que eu disse, que tende a diminuir e que tem que diminuir para que nós não continuemos a ficar doentes. Porque a gente ainda ouve muito no meio de trabalho dizendo, eu estou me matando de trabalhar. E a pessoa não está usando uma figura de linguagem. A pessoa está se matando de trabalhar. É estresse, é tremor essencial, é um monte de coisa, e os sogros e as sogras ainda acham legal. Isso é que é genro, né? O cara está se matando de trabalhar, isso é que é um genro bom, né? Porque o trabalho também tem lados bons que a gente não percebe, que é essa socialização, que é essa convivência. Eu conheço pessoas, né, principalmente no trabalho espírita, né, que a gente já fez muito atendimento fraterno, muita conversa, muito papo na casa espírita com as pessoas, e as pessoas dizerem, as melhores horas do meu dia e da minha vida são quando eu estou na empresa. Porque estava vivendo naquele momento problemas familiares, problemas conjugais, então dizia, os melhores momentos da minha vida são quando eu estou na empresa. E se nós olharmos, nós que temos alguma trabalho convencional, juntamos ali com um grupo, com uma equipe para trabalhar, ali nós desenvolvemos grandes amizades, grandes relacionamentos, né? Essa foto, ela é maravilhosa, né? Para os dias atuais, isso aí dava até cadeia, né, para o dono da empresa, né? Mas, olha só, no alto da construção de um arranha-céu e todo mundo socializando, batendo papo, conversando, né? A hora ali da socialização. E como é bom, né, lidar com as pessoas no ambiente de trabalho, até porque você sabe que depois do horário você vai embora e vai largar ele para lá, principalmente se ele for enjoado, né? Porque tem gente enjoada. Esse processo de socialização, ele é muito interessante, isso tem que fazer com que o trabalho se alivie. Que nós olhemos para o trabalho com uma outra visão, né? É a sociabilidade e a socialização que o trabalho proporciona. E o Espiritismo fala disso. Desse sair do seu ambiente de conforto, de você lidar com as pessoas,
de você aprender com a convivência, o prazer de conviver com as pessoas. Eu já contei isso em algumas palestras, não sei se é aqui. Eu moro em Conselheiro, um lugar que muita gente que mora aqui no centro imagina que não exista, mas é aqui, é o distrito aqui de Friburgo. E eu fazia caminhada há muito tempo lá para o lado da Stan, para o lado da Mundial, para o lado da 3F, que tinha uma célula lá, metalúrgicas ou empresas, né? Grandes ali do distrito. E eu, às vezes, de manhã ia caminhar, às vezes não, caminhava todo dia, caminho todo dia. Eu ia caminhar exatamente no horário que eles também estavam indo para essas empresas. E como eu tinha inveja. Uma descontração, um bom humor, e isso eram 6 horas da manhã, gente. No inverno ainda estava escuro. E olha, é brincadeira, e bate-papo, e conversa. E eu ali, com um trabalho muito especial, sem cumprir horário, ganhando por produtividade, de cara amarrada. E dava em mim assim um sentimento de quero ser igual, sabe? Olha a descontração dessas pessoas. Olha como esse trabalho faz bem para essas pessoas. Como ir para o trabalho faz bem para essas pessoas. Então essa sociabilidade, essa socialização que o trabalho proporciona, ela é fundamental para o crescimento humano, para o crescimento do espírito humano. Ele é realmente um instrumento de transformação. E ele educa. Eu sou uma pessoa hoje, o que eu sou hoje, muito disso eu devo ao trabalho. Que por contingência, que por ser uma imposição, me obrigou a aprender muita coisa. Do jeito que eu sou, ainda bem turrão, eu sempre disse, não, esse negócio de celular, eu não vou me envolver nisso, não. Isso aqui não tem, não, meu trabalho... Ou aprende, ou fica desempregado. Ou abraça as mudanças, que elas acontecem numa velocidade assustadora hoje em dia, ou você está fora do mercado de trabalho. E como a gente aprende? Dentro da empresa você lida com outras pessoas, e esse lidar com outras pessoas que te trazem informações positivas, que te trazem conhecimentos positivos, é um processo educacional. Quanta coisa as pessoas aprendem no ambiente de trabalho que não aprenderiam fora dele. Segurança, lidar com os filhos, lidar com a família, lidar com higiene e com economia. Né? O chefe, o RH chama lá e fala, meu filho, todo mês você pega vale, você tem que arrumar a sua vida financeira. Tem empresas preocupadas com isso, com a educação financeira. Tem empresas que têm um banco próprio dentro da empresa. Né? Eu me desliguei de uma empresa agora, uns 6 meses atrás, que tem um banco próprio. Então você aprende o tempo todo, o trabalho traz a educação junto. Você é educado nesse processo de capacitação, porque as empresas querem te capacitar para que você seja um bom colaborador, e é um processo educacional. E aí a gente volta lá para o Livro dos Espíritos, onde na pergunta 674, Kardec pergunta, a necessidade do trabalho é lei da natureza? É lei da natureza que o homem tenha que trabalhar? E os Espíritos responderam para Kardec, o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Essa parte ela é muito interessante. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Você acaba de comprar um notebook e na semana seguinte tem um novo.
Celular, né? Que eu acho que é uma coisa assim, o Brasil tem uma paixão nacional, né? Já foi futebol, já foi política, já foi um monte de coisa, mas hoje eu acho que o celular é o assunto assim, instigante, provocante. Não para de criarem novas necessidades. E as pessoas se deixam levar. Então, viver na sociedade, integrado na sociedade, sem uma visão diferenciada, você vira vítima desse processo de consumo exacerbado. E também é um processo educacional, onde você tem que medir se aquilo já é suficiente para você sair do modismo. Então, o processo todo é um processo educacional. E vejam que em 1857, os espíritos dizem: e a civilização, ou seja, a sociedade, obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades, muitas vezes fictícias, muitas vezes vendidas muito barato, e os gozos. Eu tenho um irmão que ele é bem contestador, assim, sabe? Ele diz assim: cara, a gente paga muito caro para viver. Como a gente paga caro para viver? É o galão de água, é a antena, é a TV a cabo, é a internet não sei o quê, sabe, a estrutura social vai criando uma demanda e você vai abraçando aquilo e chega ao ponto das pessoas dizerem assim: eu não consigo viver sem água mineral. Eu não consigo viver sem internet. Eu tenho uma pessoa que trabalha comigo há 20 e tantos anos, né, e ela diz assim: aqui, vamos agilizar isso aí. Ah, mas eu estou sem internet. Falei, então vai parar o mundo. Se tiver uma onda magnética vinda do Sol, que de vez em quando ameaça e ficar sem internet, nós vamos parar de trabalhar. Pega o telefone, minha filha, liga para a empresa, fala com as pessoas. Você lembra que tem um tal de telefone? Lembra que tem sinal de fumaça, telégrafo? Dá um jeito. Na última instância, você bota uma carta para a empresa. Vai no correio e bota uma carta. Que funciona. Então o mundo foi mudando, e engraçado, sabe? Quando eu estava estudando esse menor capítulo do Livro dos Espíritos, 12 perguntas, um comentário de Kardec, fechando o capítulo e uma nota de rodapé, os espíritos conseguem perceber isso em meados do século XIX. E nós estamos vivenciando isso hoje, se nós não nos afastarmos um pouco e olharmos a vida e as nossas relações com outros olhos, no nosso caso, olhos espíritas. Nós somos vítimas desse processo de consumismo, de achar que o trabalho é uma praga, que o trabalho é uma lástima, que é uma punição, que o bom mesmo era se eu não precisasse trabalhar. Faça um negócio, tire amanhã, peça lá no RH 30 dias de férias e avalie com olhos espíritas os seus 30 dias de férias. E as pessoas dizem assim: ah, mas você é muito fácil, você vai viajar, se diverte. E eu costumo dizer nas palestras empresariais: por que você não viaja? Ah, mas você sabe quanto eu ganho? Qual celular que você tem? E o cara, eu falo: o meu é esse aqui, ó. Para começar, porque eu sou meio contestador, é um Asus, não é muito caro, mas é uma excelente máquina. E você comprou o celular em quantas parcelas? Não, mas lá eles estão fazendo até em 12. Viagem eles costumam fazer até em 16. Qual é a prestação? Ah, eu estou pagando 200. Pô, tem viagem por cento e poucos reais por mês. É tudo uma questão de planejamento, de prioridade, de escolher o que você quer. Né? Você sabe que você vai ter 30 dias de férias. Planeje suas férias. Planeje suas férias. Porque a sociedade não para de estabelecer novas demandas. Então a gente tem as demandas básicas e é muito difícil estabelecer um parâmetro e uma fronteira entre o necessário e o que extrapola, né? Muito difícil.
Então nós temos ali investimentos, né, básicos com casa, com alimentação, com segurança, relacionamentos sociais, né, trabalhar com autoestima e a realização pessoal. Porque trabalho também tem que se tornar realização pessoal, né, de você se envolver no trabalho e ver o resultado da sua ação. Porque senão realmente vira máquina. A sociedade, como dizem os espíritos, está o tempo todo criando novas demandas. E é muito difícil estabelecer esse equilíbrio entre o necessário e o supérfluo. Muitas vezes nós deixamos de ser felizes no trabalho porque abraçamos o supérfluo. E aí o trabalho deixa de ser atraente, por quê? Porque não consegue suprir todas as suas necessidades. E eu volto a dizer, é importante que nós avaliemos, são 7, 8, 9 horas de trabalhos diários, são 40, 44, 46, 48 horas semanais de trabalho. Tem que ser bom. Porque a grande parte da nossa vida a gente passa no trabalho. Nós temos que conviver bem com essas pessoas, porque nós convivemos mais tempo com elas do que com as pessoas que moram na nossa casa. Então há de ser e tem que ser um ambiente legal. E conciliar, né? E conciliar a vida. Porque muita gente acha que trabalho é uma coisa e vida pessoal é outra. Vida profissional é uma coisa e vida... Não. Mistura. Isso acaba tendo que ter uma integração, uma conciliação nesse processo. Não dá para sair do trabalho e desligar o botão e ir para casa. Sair de casa e desligar o botão da família, né? Por isso as pessoas chegam de manhã, às vezes, meio cabisbaixas, meio contrariadas. Falam, o que foi? Deixei o filho com febre hoje, estou muito preocupado. Não dá para desligar. E as empresas têm que começar, e nós que às vezes temos contratados, temos colaboradores, temos que começar a perceber isso. Que essa relação tem que mudar. Principalmente nós espíritas. Né? Outro dia, uma colaboradora nossa disse assim, vou fazer uma viagem. Falei, que legal e tal. Só que eu vou vir na segunda-feira, eu não vou conseguir vir. E aí alguém muito rapidamente disse, não, você me paga as horas, você vem um dia depois. Eu falei, não, deixa ela. Você quer estragar a primeira viagem dessa pessoa? Você quer estragar a primeira vez que ela consegue programar e sair de viagem por causa de um dia de trabalho? Coloque-se no lugar da pessoa. O que isso vai trazer para esse colaborador, para essa pessoa, que somos nós? O que nós sentiríamos? Você fala, vai mesmo, viaja, se distrai, você vai voltar melhor, você vai voltar mais motivado, mais animado, porque é possível ser feliz no trabalho? Essa é uma questão que a gente tem que avaliar o tempo todo. Né? O que eu estou fazendo? Eu estou pegando o capítulo 3, do livro 3 do Livro dos Espíritos, e estou trazendo para a realidade, para daqui a pouco do lado de fora do portão do centro. É possível ser feliz no trabalho, porque tem muita gente infeliz no trabalho. Tem muita gente infeliz no trabalho. É possível ser feliz? As empresas estão começando a se preocupar com isso. Porque o trabalhador que consegue descobrir, consegue se integrar, consegue ter prazer no que está fazendo, ele é outro tipo de colaborador. E as empresas estão começando a perceber isso e estão humanizando essa relação. Estão humanizando essa relação. Estão promovendo o trabalhador. Olha como nós estamos evoluindo. Como essa relação está evoluindo. E alguém pode estar pensando assim, se não aqui, né, que vai nos assistir. Não, mas você não conhece o meu trabalho. Mas se é ruim assim, saia.
Mude de emprego. Não se deixe ser infeliz. Porque às vezes a gente assusta. Às vezes fecha-se uma porta. E quantas vezes eu já vi pessoas que me ligaram ou que eu encontrei. Rapaz, você acredita o que aconteceu? Eu falei, não, você ainda não me contou, mas se você falar eu vou acreditar. Me mandaram embora. Que bom. Agora você vai ter chance de arrumar um emprego melhor. Porque senão nós nos acomodamos e ficamos lá sendo infelizes. Eu trabalho há 25 anos numa empresa. A empresa tem 29 anos de fundação. Ela completou agora 29 anos e eu tenho 25, 26 anos de casa, de trabalho nessa empresa. Eu vi essa empresa crescer. Hoje essa empresa é o maior orgulho da minha vida em termos profissionais, porque eu me sinto parte integrante do crescimento, da estruturação dessa empresa. Isso é trabalho. Isso é trabalho. O vínculo de patrão e colaborador foi dissolvido durante esse processo. Hoje eu sou parte integrante dessa empresa. E a proposta que o Espiritismo vem nos trazer em relação ao trabalho é essa, de nós percebermos que é uma contingência que você tem que trabalhar, até para você crescer, para se educar, para se transformar e para colaborar com a mudança de todo o planeta, mas é importante que nós percebamos o valor que isso traz para a nossa qualidade de crescimento, para a nossa educação. E aí eu trouxe um texto que eu vou ler rapidamente. Eu não gosto de trazer texto. Minha mãe, até na hora que nós estávamos vindo para cá, ela diz, você traz pouco texto, né? Hoje, coincidentemente, eu trouxe um texto bastante grande para os moldes que eu tenho utilizado, que é o final, que é o comentário de Kardec a essa pergunta 685A, que é o final desse pequeno capítulo chamado Trabalho. Onde Kardec diz assim, olha só, gente, 1857, o que me assusta não é o que ele escreveu, que eu sei da capacidade dele. O que mais me espanta é que ele escreveu isso no começo da segunda metade do século XIX. Ele diz assim, não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive de seu trabalho encontre ocupação. Não adianta dizer, você tem que trabalhar se o cara não encontra emprego. 1857. Não basta dizer ao homem que ele deve trabalhar. É necessário também que o que vive do seu trabalho encontre ocupação. E isso nem sempre acontece. Quando a falta de trabalho se generaliza, toma as proporções de um flagelo, como a escassez. A ciência econômica procura o remédio no equilíbrio entre a produção e o consumo, mas esse equilíbrio, supondo-se que seja possível, sofrerá sempre intermitências e durante essas fases o trabalhador tem necessidade de viver. É o que eu disse, agora não tem trabalho. E eu tenho de reserva quanto para viver enquanto não tem trabalho de novo. E aí nós vemos que houve uma humanização nessa relação trabalhista. Hoje o trabalhador tem alguma segurança que não tinha no século XIX. Há um elemento que não se ponderou bastante e sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Gente, volto a dizer enjoadamente, século XIX, o cara me escreve um negócio desse. Parece que quem escreveu foi um colunista, um articulista da Folha de São Paulo, do UOL. Há um elemento que não se ponderou bastante, sem o qual a ciência econômica não passa de teoria: a educação. Não a educação intelectual, mas a moral. E nem ainda a educação moral dos livros, mas a que consiste na arte de formar caracteres, aquela que cria os hábitos, porque educação é conjunto de hábitos adquiridos. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos,
deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. Olha só o que ele está dizendo, gente. Era um gênio. Quando se pensa na massa de indivíduos diariamente lançados na corrente da população, sem princípios, sem freios, entregues aos próprios instintos, deve-se admirar das consequências desastrosas desse fato. O que esperar dessas pessoas que nós, como sociedade, não preparamos? Quando essa arte, ou seja, a educação, for conhecida, compreendida e praticada, o homem seguirá no mundo os hábitos de ordem e previdência para si mesmo e para os seus, de respeito pelo que é respeitável, hábitos que lhe permitirão atravessar de maneira menos penosa os maus dias inevitáveis. A desordem e a imprevidência são duas chagas que somente uma educação bem compreendida pode curar. Nisso está o ponto de partida, o elemento real do bem-estar, a garantia da segurança de todos. É o comentário no final desse capítulo chamado O Trabalho. Olha esse comentário, gente. Se você publicar isso aqui e não colocar embaixo ali Allan Kardec, cabe numa página de economia, cabe numa página de RH. Totalmente atual. Totalmente atual. E o que o Espiritismo faz? O Espiritismo nos faz perder medo de trovar. Ah, não é isso. O Espiritismo nos faz olhar a vida com outros olhos. Quando o barulho chegou, o raio já tinha caído. Então, o Espiritismo também faz a gente racionalizar essas coisas. Pá, agora não tem perigo mais, o raio já caiu há bastante tempo. Mas a proposta sobre o trabalho hoje é que nós passemos a olhar essa nossa relação com o trabalho com outros olhos, de uma outra forma, sobre uma nova ótica, com lentes novas, sobre um novo prisma. Escolha um dos lados favoráveis desse prisma, que é vida. Tem um monte de formas e uma porção de meios de você enfrentar o trabalho, que é uma contingência, que é uma imposição. Escolha o melhor. Escolha o mais leve. Escolha fazer aquilo que você gosta. Descubra o que você gosta. Desvincule o trabalho do salário. Salário é consequência. Salário é consequência. Ah, você não conhece a empresa que eu trabalho. Eu volto a dizer, mude de empresa. Porque tem empresas onde salário é consequência da sua dedicação, da sua produção, do seu empenho, da sua relação, do seu envolvimento, da sua parte social dentro da empresa. Mude de empresa. Não fique preso a pessoas que não estão mudando. Até porque essas empresas estão fadadas a um fim trágico. Porque não valorizam o seu maior patrimônio, e não é demagogia, que é o colaborador, porque é ele que faz a empresa funcionar. Então mude enquanto há tempo, enquanto é tempo, né? Descubra aquilo que você gosta, porque normalmente é naquilo que você é bom. Não, o professor Clóvis de Barros Filho é assim, não adianta querer colher jabuticaba em goiabeira. Eu nasci para mexer em mídias sociais. Eu nasci para ser youtuber. E aí vai ser jogador de futebol. Não adianta pegar a criança e achar que eu vou levar ele para a escolinha e ele vai virar um jogador de futebol bem sucedido. Não adianta. É um em alguns milhões, então não adianta. Então aprenda a ver a vida e essa relação com a vida, que o trabalho está na vida, ele faz parte da vida e é bom.
Eu gosto de trabalhar, olha que coisa, eu nunca pensei em falar uma barbaridade dessa. Se você me fala isso aos meus 18, 19 anos, 20, você está ficando louco. Trabalhar é uma pena, um pedágio que você paga para poder viver. Não. Hoje eu me dou ao luxo e ao prazer de fazer aquilo que eu descobri o que eu gosto de fazer. E me dou também ao direito, né, Fátima, de compartilhar. Nós temos uma estrutura hoje de compartilhamento de experiências, que envolve várias pessoas trabalhando nisso, por amor, por dedicação. Depois de 35 anos exercendo uma profissão, hoje nós estamos compartilhando o conhecimento adquirido nisso. Isso é bom, isso arrepia a gente. Tá, você levanta e fala, amanhã, 10 horas, eu tenho uma reunião numa empresa, depois eu tenho uma gravação disso, e você, sabe, fica mais leve. Você começa até a ansiar a hora de fazer. Então descubra o seu espaço. E no nosso caso específico, de espíritas, o segredo talvez esteja aí. Não é o único segredo. Não é o único mapa da mina. Mas no nosso caso pode ser muito bom. Leia o capítulo Lei do Trabalho. Menos de 3 páginas. Eu comentei com a Valéria aqui. São 2,5 páginas, mais ou menos. Um capítulo, gente. Olha que barato. Um capítulo inteiro do Livro dos Espíritos por 3 páginas. Aproveite a promoção. Leia. E quem sabe amanhã de manhã, dá tempo ainda. Uma leitura dessa, né, com o nosso talento, é 10, 15 minutos. Quem sabe amanhã de manhã você levanta mais bem disposto, mais animado para o trabalho. E eu volto a dizer, não tema a vida. E agora, para encerrar, não tema a vida. Tudo age, funciona para que dê certo. O que acontece às vezes é que ela se depara com pessoas que não perceberam ainda que estão lutando contra a corrente. E não se deixam ser ajudadas. O pai já falou 30 vezes. A mãe já fechou, chamou no quarto, né, e já conversou 10 vezes. E não adianta, a gente é turrão, renitente. Ouça as pessoas mais experientes. 99,9% delas querem a nossa felicidade. Se deixe ser feliz, permita-se ser feliz. Nós não viemos aqui para sermos infelizes. Os erros, os tropeços, os problemas anteriores são anteriores. Da agora para frente tem que ser diferente. Aprenda a gostar do que você faz, aprenda a gostar de você. E seja feliz. Não precisa ser ruim. Tem caminhos, tem formas de fazer com que o trabalho, a vida, as relações, todo o processo de estar aqui encarnado, no nosso caso de espíritas, seja um processo legal, agradável e bom de ser vivido. Tem 99% de pessoas ao nosso lado que torcem por nós, que se dedicam à nossa felicidade. Permitamos que esses momentos felizes aconteçam e voltem a acontecer e aconteçam de novo. Não espere grandes momentos, mas aprenda a curtir e valorizar os pequenos, porque eles acontecem aos montes durante o nosso dia. E a gente acaba se apegando naquele
que não foi tão legal. E levamos até para casa. Uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Vamos lá.